de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amem os seus inimigos, orem pelos seus inimigos. A Bíblia diz para tratar mal os nossos inimigos? Não. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Um certo dia, Joãozinho estava com seu amiguinho, o seu amiguinho Mateus. Eles foram andar de patinete e aí o Mateus teve uma grande ideia. E aí, Joãozinho, vamos apostar a corrida? Só que o Mateus foi e trapaceou, derrubou Joãozinho. Joãozinho se machucou, ficou muito triste. Mas Joãozinho, mesmo com toda aquela tristeza, aquela decepção, aquela angústia, porque Mateus tinha trapaceado, o que Joãozinho fez? Joãozinho decidiu perdoar Mateus. E ele orou pelo seu amigo. Ele orou e no seu coração, ele simplesmente decidiu perdoar, orou por ele, não o tratou mal. Ai, é tão difícil quando alguém faz alguma coisa errada com a gente, né? É tão difícil quando alguém trata a gente mal, quando alguém deixa a gente triste, quando alguém fala mal de você, quando alguém te entristece, quando algum amiguinho te bate, te chuta, ou algum amiguinho fala palavras tristes que deixam seu coração bem tristinho. E você muitas das vezes pensa: será que eu tenho que revidar? Será que eu tenho que fazer a mesma coisa com ele? Nananina, não. Jesus, ele foi maravilhoso. Quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele pediu ao Pai que perdoasse as pessoas que eu tinha colocado naquela cruz. Jesus, ele não odiou aquelas pessoas, mas ele pediu que o Pai perdoassem aquelas pessoas. Ele queria que os homens que tinham feito isso com ele, que tinham colocado ele naquela cruz, que tinham feito aquela coisa tão terrível, recebesse o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ama o pecador. E eu e você, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Às vezes de uma forma diferente que o outro, mas nós pecamos. Mas nós nos arrependemos, através do arrependimento recebemos o perdão de Deus. E isso faz com que Deus nos ama tanto, com que Deus nos perdoe. Nós merecemos esse amor, esse perdão de Deus? Não, nós não merecemos tanto amor assim, um amor tão grande, tão imenso. Não merecemos tanto amor, tanto cuidado, mas Ele mesmo assim decidiu nos amar com todas as nossas falhas. Então o mesmo nós temos que fazer com os nossos inimigos. Como diz no livro de Mateus 5, 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. É muito fácil a gente fazer o bem para aqueles que também faz o bem pra gente, que também são os nossos amigos, que também trata a gente bem, que nos ajuda. É muito fácil a gente amar essas pessoas, mas a Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, aqueles que nos entristecem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos deixam triste, aqueles que fazem coisas ruins pra gente. Amai os vossos inimigos. Bendizei. O que é bendizer? Falar palavras boas. É esperar coisas boas para essas pessoas. Não desejar coisas ruins. Desejar coisas boas. Olha, ele vai ser abençoado. Que Deus abençoe o caminho dele, o caminho dela.
mas falar de todo o coração, não da boca para fora. Bendizei os que vos maldizem. Ele está lá, de repente seu inimigo está lá falando mal de você e você está bendizendo. Toda a bênção que você proferir com os seus lábios, todas as bênçãos que você dizer com os seus lábios sobre a vida do seu inimigo que está lá te maldizendo, que está lá falando mal de você, desejando mal contra a sua vida, Deus dos altos céus vai derramar bênção sobre a sua vida. Porque enquanto estão te desejando mal, de repente, você está lá com seu coração limpo, desejando bem para essas pessoas. E diz mais: fazei o bem aos que vos odeia. Nossa, Chiquinha, fazer o bem para quem me odeia é isso mesmo. Faz o bem para aqueles que te odeiam, porque assim você vai ser muito, muito abençoado. A partir do momento que você está fazendo isso, não está fazendo para ele, porque ele merece, não, você está fazendo bem para você mesmo. Porque quando a gente fica com mágoa, com tristeza aqui dentro do nosso coração fica apertado, sufocado, não é verdade? Mas quando a gente decide perdoar, fazer o bem para aqueles que nos fazem mal, amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, naquele exato momento nosso coração parece que está tão leve, tão limpo. É isso que eu e você temos que fazer. E ensina mais a Bíblia. Diz assim: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então a gente tem que maltratar aqueles que nos maltratam? Não. A gente tem que odiar? Não. A gente tem que fazer o mal para eles? Não. O que nós temos que fazer? Orar. Orar por aqueles que nos feriram, por aqueles que disseram palavras que nos entristeceu, usaram de má fé, como Mateus fez com Joãozinho, que é a historinha da Chiquinha, tá, gente? O que Joãozinho fez? Joãozinho foi orar pelo Mateuzinho que tinha feito isso. E eles continuaram amigos depois? Continuaram. Porque ele decidiu perdoar no coração dele. Então hoje, eu quero que você pense em algo. Poxa, tem uma pessoa, um amiguinho que me odeia, que me trata mal, que fala mal de mim. O que eu tenho que fazer? O que Jesus faria no meu lugar? E a Bíblia diz que Jesus perdoou aqueles que crucificaram a Ele. A Bíblia diz que Jesus pediu o perdão de Deus. Então eu e você temos que fazer o mesmo. Temos que pedir o perdão do Pai sobre a vida de todos aqueles que nos ofendem. Feche seus olhos comigo. Você pode fazer essa oração comigo agora? Então feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento eu oro a Ti, Pai, pedindo que o Senhor limpe meu coração de todas as tristezas que eu tive, de todas as decepções. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me ajude, me ensine a perdoar, me ajude a viver como o Senhor viveu, me ajude a perdoar com o Seu perdão, a amar com o Seu perdão, me ajude a fazer o bem para aqueles que me odeiam, me ajude a fazer o bem para aqueles que me maltratam, me ajuda a orar todos os dias para aqueles que me perseguem. Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Senhor visite cada um daqueles que desejam o meu mal, que me maltratou um dia, que se portou, se colocou como meu inimigo, mas que o Senhor visite a vida deles, que o Senhor os abençoa, transformando aquele coração. Ah, Deus, renova, liberta essas vidas, Pai. Ajuda os meus pequeninos que estão assistindo esse vídeo a entender que o amor e o perdão é a melhor resposta para aqueles que nos ofendem, Pai. Que dia após dia nós possamos amar e perdoar aqueles que um dia nos ofenderam. Que possamos orar por cada um deles, Pai. E assim o Senhor
limpará o nosso coração de toda tristeza, de todas as coisas que aconteceu e que nos entristeceu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo da Chiquinha em seu coração. E ó, eu amo muito vocês. Tchau!